Amigos de todo o Brasil, amigo produtor rural, começa agora o Terra Viva Sustentável, um programa que fala sobre as boas práticas no campo e traz dicas para melhorar a renda, a produtividade e a qualidade de vida na propriedade rural. No programa de hoje, uma entrevista com o Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Absolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. A gente vai conversar bastante sobre energia renovável com o Rodrigo. E se você quer sugerir algum assunto para a gente discutir aqui no programa, tirar alguma dúvida, passar uma informação, mandar uma fotografia, um videozinho, sobre uma boa prática que tem dado certo aí na sua propriedade, escreve aqui pra gente. O nosso endereço eletrônico, o e-mail é terravivasustentável@tvterraviva.com.br. Tem também o nosso WhatsApp, DDD é 11 9 42 58 91 83 e o telefone da redação do jornalismo do Terra Viva em São Paulo, 11 31 31 37 19. O Terra Viva Sustentável começa agora. Muito bom, gente. Desde que o mundo é mundo, todo dia de manhã o sol nasce e aqui no nosso país a gente tem esse reatorzão ligado o ano inteiro, Praticamente em todas as regiões brasileiras a gente tem bastante sol. E por que a gente parece que usa tão pouco esse poder de energia do sol? Quem vai explicar isso para a gente é o Rodrigo Sawaia, que é o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Rodrigo, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua visita, por vir bater um papo com a gente aqui. Tobias, é um prazer. Aproveito aqui também para deixar os meus cumprimentos a todos os agricultores que nos acompanham e espero poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento e informação sobre esse novo mercado que está crescendo cada vez mais no Brasil, da energia solar fotovoltaica, e como o campo pode aproveitar essas tecnologias para não só melhorar a sua sustentabilidade, mas também gerar mais receita. Muito bom. Então, com a palavra, o presidente da AB Solar, por favor. Por que a gente demorou tanto assim para usar energia do solar? Pois é, a gente ainda não usa o quanto pode, Tobias. É muito tímido ainda, Ainda estamos, o Brasil, vamos dizer que ainda está mais ou menos uns 15 anos atrasado em comparação com o restante do mundo nessa área de energia solar fotovoltaica. Se eu puder começar explicando para o pessoal o que é energia solar fotovoltaica. Fica à vontade. Para quem não conhece essa tecnologia, é basicamente você utilizar o poder do sol, significa a luz do sol, para gerar energia elétrica. Sem nenhum motor, sem nenhuma parte móvel, não tem ruído, não tem barulho, não tem nenhum tipo de emissão ou poluição nesse processo. Esse sistema ele opera praticamente sem nenhum tipo de manutenção também, o que ajuda a reduzir a dor de cabeça dos agricultores, porque são sistemas que funcionam praticamente sozinhos, É um sistema que, ao gerar energia elétrica, ajuda também a trazer mais competitividade para o campo, porque essa energia muitas vezes é mais barata do que a energia que o agricultor poderia comprar da distribuidora, então ele já está economizando, e também é uma energia que ele sabe o preço dessa energia pelos próximos 25 anos, que é o mínimo que dura um sistema desses. Ele tem uma garantia de 25 anos do fabricante, é pouca coisa que a gente compra hoje em dia que dura tudo isso, na verdade, Tobias. Então, é uma grande possibilidade. Essa tecnologia, ela começou lá no passado, sendo utilizada especialmente nas áreas rurais do Brasil. Lá na década de 70... Onde começa no mundo? No mundo, o europeu, o americano, quem que... Foi primeiro Estados Unidos, os japoneses também investindo e um pouco os europeus. Quando que a gente começa a falar em energia solar no mundo? Os primeiros equipamentos eles foram desenvolvidos lá na década de 50 e, na verdade, eles não eram usados no planeta Terra, Tobias. Eles eram usados no espaço para gerar energia elétrica, para abastecer satélites. Então, primeiro foi a tecnologia espacial aí Exatamente. que provou essa tecnologia. E mostra como essa tecnologia é robusta, Porque um sistema para funcionar no espaço, ele precisa ser muito robusto. Muito bruto, Exatamente. Então, do espaço, a tecnologia ainda era cara naquela época,
né? Do espaço, essa tecnologia foi melhorando a eficiência, foi também reduzindo o seu custo e gradualmente foi migrando para a terra. E aí na terra a gente começou usando essa tecnologia em ilhas, em comunidades isoladas, no interior dos estados, comunidades ribeirinhas, e com o tempo a tecnologia foi ficando cada vez mais competitiva e foi também começando a ser usada nas áreas urbanas, perto das redes elétricas. O Rodrigo, no nosso caso aqui no Brasil, eu acho que o que mais se popularizou foi o aquecedor solar, né? Primeiro, verdade. Né? É verdade. Eu ia até mencionar, Tobias, que se tem alguém que conhece muito bem o poder do sol é o campo brasileiro, porque o sol ele é um recurso, né, fundamental para o campo. O sol, a água e a terra são os recursos da produção agrícola brasileira. Então, o Brasil usa muito o sol, mas não usava o sol para gerar energia elétrica. Começou usando o sol para produzir no campo, fez muito uso da energia solar para esquentar a água, que a gente ainda usa muito em chuveiro, substituindo o chuveiro elétrico, né? Você usa o aquecedor solar. Essa é uma tecnologia mais antiga, na qual o Brasil já é um dos principais mercados do mundo. É o 5º maior mercado do mundo de aquecedor solar. Olha que legal. Só que na área de geração de energia elétrica, a gente ficou atrasado na história, né? Enquanto o mundo começou a investir mais nessa tecnologia lá na década de 70, em especial os Estados Unidos, países europeus e países asiáticos, o Brasil está começando a olhar para a energia solar a partir de 2012, foi quando a gente de fato começou a olhar. Por que demorou tanto assim, Rodrigo? Sendo que a gente é um país tropical cheio de sol. Pois é, o que não falta para a gente é recurso. O nosso recurso, Tobias, é um dos melhores do mundo para energia solar. Faltou, foi vontade política, foi apoio para desenvolver esse mercado. Ele é um mercado que precisa de um envolvimento mais próximo do governo, precisa de políticas públicas, incentivos para poder se desenvolver, especialmente no começo. Então, vocês estão brigando agora para ter um programa nacional, né, de desenvolvimento da energia solar, né? Exatamente. A gente está trabalhando com o governo federal e estamos também ajudando os estados e os municípios que têm interesse em montar programas para incentivar o aproveitamento da energia solar para gerar energia elétrica. O pessoal do biodiesel e do etanol lutou durante anos aí para conseguir, né, um programa, e saiu agora o RenovaBio, que está ainda na construção das normas, né, um ajuste final. Eles estão... Será que vai demorar muito tempo também para sair do solar? A gente espera que não. A gente espera que não porque, primeiro, esse é um ano muito importante para fazer esse debate, porque é um ano de eleições, né? Então é importante e a gente tem trabalhado para que os candidatos incluam nos seus programas de governo a energia solar fotovoltaica como uma oportunidade estratégica. Quando a gente fala dessa tecnologia, Tobias, é claro que é super importante a parte de gerar energia renovável, mas a gente está falando de gerar emprego junto de onde os projetos são feitos. Aliás, esse setor vem empregando muita gente nos últimos anos, né? Muito. Na contramão aí do país, né, de alguns setores, Com né, certeza. que demitiram. Nos últimos anos, 2013, 2014, 2015, o nosso setor cresceu 300% por ano. Né? É um setor que emprega bastante, Rodrigo? Emprega bastante. Para a gente ter uma ideia de todas as fontes renováveis do mundo, elas empregam mais ou menos 10 milhões de pessoas. Esse dado é um dado da Agência Internacional de Energia Renovável, a IRENA. O Brasil acabou de entrar nessa agência agora. Daqui a pouco você vai me contar a importância do Brasil na IRENA. Então, segundo a IRENA, são 10 milhões de empregos renováveis no mundo. Qual é a maior fonte geradora de emprego? Energia solar fotovoltaica. 3 milhões desses 10 milhões são de energia solar. Só que aqui no Brasil, você sabe? São mais ou menos 15 a 20 mil empregos. Esse foi um crescimento grande. No ano passado eram mais ou menos 5 mil empregos, agora já são 15 a 20 mil. Então a gente gerou por volta de 10 a 15 mil empregos em um ano aqui para o Brasil. E para os próximos anos, a gente tem um potencial grande de continuar crescendo, gerando emprego tanto na fabricação desses equipamentos, eles já são produzidos no Brasil, mas também em toda a parte de instalação dos sistemas, operação, manutenção e outros serviços que fazem parte desse mercado. Que legal. Rodrigo, vamos explicar um pouquinho como é que funciona essa energia aí. Então, a gente tem a placa solar, né, que fica lá exposta no sol. Aí, essa placa, ela transforma isso em energia elétrica. Pode guardar numa bateria? Tem como armazenar? Sim, na verdade, você pode armazenar. O problema de armazenar é que a bateria é cara, né? Então, qual é a vantagem? Lá em 2012, eu mencionei que o Brasil começou a investir nessa tecnologia mais em 2012. O que aconteceu de importante lá, Tobias? A gente montou uma regra nova, estruturou-se uma regra nova para o setor da Agência Nacional de Energia Elétrica, que permite que qualquer consumidor,
seja um agricultor no campo, seja uma empresa, seja até uma escola, por exemplo, do governo, ou uma pessoa na sua casa, pode gerar energia renovável, por exemplo, com um sistema fotovoltaico no seu telhado, né? Consumir essa energia que ele gerou, e se você gerar mais energia do que você precisou, você pode injetar essa energia na rede, quer dizer que você está disponibilizando essa energia para o seu vizinho, né, para uma escola ali do lado, para o seu bairro. A gente até fez essa reportagem aqui na USP, teve uma reunião quando saiu essa resolução, certo. E o pessoal da Faculdade de Engenharia lá, até eles lançaram na época um simulador para fazer a conta, né, de quanto que dá para economizar, eu lembro disso aí. Exatamente, então com isso os consumidores eles podem economizar. E se você gerar mais energia do que você consumiu, você pode injetar essa energia na rede, né? Você disponibiliza ela para a rede e você ganha um crédito de energia. Não é dinheiro, é um crédito que você pode abater do seu consumo. Então, de uma certa forma, é uma forma importante de economizar energia e de, consequentemente, economizar dinheiro, né? Ótimo. Essa mudança permitiu que esse mercado começasse a crescer, lá em 2012. Então, de lá para cá, o mercado mudou no Brasil. A gente tem agora os sistemas conectados na rede elétrica, não precisa mais da bateria, por isso que eu falei desse mercado. Então, a gente tira todo o custo da bateria, que antes você precisava da bateria, isso já some. Isso ajudou a reduzir o custo pela metade dos sistemas. Né? Sem a bateria, se você não conseguir produzir a energia que você precisa, não tem problema, você usa a rede elétrica, você continua trocando com a rede elétrica. Mas, por exemplo, eu digo, aquela plaquinha que acende um poste, Certo. ela tem uma bateriazinha? Normalmente sim, ela tem uma bateria, então o próprio poste tem uma bateria ou lá em cima, protegido, ou na base do poste, embaixo da terra, né? E esse poste ele funciona sem nenhuma fiação, ele não está conectado na rede. A gente, por exemplo, no campo é muito comum a gente ver cerca elétrica, né, movida a energia solar, e também para tocar bomba d'água, né? Tem muita aplicação, pequena. Tem o bombeamento de água, irrigação, agora a gente tem pivôs de irrigação usando energia solar também, exatamente. Né? Tem a cerca elétrica para o gado ou para outra criação animal. Você pode usar essa energia para refrigeração de leite. Você pode usar essa energia para produzir gelo também. Né? Mas isso aí tem sempre uma bateria, ou não? Não necessariamente. Não. Por exemplo, a bomba de irrigação, quando tem sol, ele bombeia. Aí você guarda, por exemplo, uma caixa d'água. Quando está de noite, para de bombear. Então, você usa o sistema sem bateria nenhuma. Perfeito. Né? Então é direto usando de dia. Aproveita ela durante o dia. Aí à noite usa uma outra fonte. Aí à noite você pode usar uma outra fonte. Exatamente. Que o legal é a gente ter várias fontes, né? Para usar em determinado período do dia ou do ano até, né, Rodrigo? Exato. Isso que é interessante, né? Um problema que a gente tem aqui no Brasil, cada vez mais, Tobias, por conta da mudança do clima que está acontecendo no mundo, o agricultor é um dos primeiros a sentir isso, né? E como? Está mudando o regime de chuvas. Então está chovendo de uma forma diferente, numa quantidade diferente. E por conta disso, a gente tem cada vez mais usado a água que antes era usada de uma forma, né, sem muito controle, a gente tem se preocupado mais com isso. O Brasil ainda usa muito dessa água para gerar energia elétrica. Né? Então, muito da nossa geração de energia elétrica... Né? Exatamente, ela vem de hidrelétricas. Né? E o problema é que, como está chovendo menos, a gente está tendo menos água disponível para isso, né? Continuamos usando a água fundamental no campo, para abastecimento da nossa população, nas cidades também. E aí, o que o Brasil tem feito como alternativa? A gente está fazendo uso de termoelétricas, né? Ou seja, geração de energia elétrica com diesel, com petróleo, com gás e até com carvão. Né? O que não é legal, né? O que não é bom para a saúde da população, gera resíduos, aumenta os gases de efeito estufa que prejudicam o clima ainda mais. Então, para a gente reduzir esse impacto, a gente pode usar mais fontes renováveis, diversificar a nossa, colocar, vamos dizer, ovos em outras cestas, né? Não colocar todos os ovos numa cesta só. Então a gente diversifica. A energia solar é uma fonte nova que ainda representa menos de 1% da matriz brasileira, então tem muito espaço, Tobias, para essa fonte crescer. A gente acha que até 2030 ela vai representar 10% da energia do Brasil. Daqui a pouquinho você fala desse potencial. Pode ser? Claro. Rápido intervalo, a gente já volta já com o Rodrigo Sawaia falando sobre energia solar. Logo depois do intervalo. É
o Terra Viva Sustentável, aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Hoje batendo um papo com o Rodrigo Sawaia, que é presidente da AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. E o Rodrigo conhece bastante essa área aí, então está explicando para a gente como é que isso funciona, os benefícios da energia solar. Ô Rodrigo, então você tocou no bloco anterior aí no potencial brasileiro. Sempre que eu penso no potencial brasileiro do uso de energia solar, eu de novo volto com aquela pergunta, né? Por que a gente usa tão pouco essa energia? Daqui para frente, será que o povo vai despertar mais? A tecnologia está barateando? Exatamente, Tobias. Então, como essa tecnologia está ficando mais barata, a gente chegou num momento no Brasil em que já é mais barato você gerar a sua própria energia na sua propriedade rural, no telhado. Que o pessoal da usina de cana faz com o bagaço, Faz né? com o bagaço. Gera então, bastante energia elétrica. Agora você pode fazer isso também com o sol diretamente, usando a energia solar fotovoltaica. Rodrigo, explica pra gente do que é feita aquela placa, porque ela é cara, né? Então, ela está barateando muito, Tobias. Mas ainda é cara, né? Tem espaço para ficar mais barata, com certeza. Do que ela é feita? A maioria de alguma areia? Não é bem areia, é quartzo, que é transformado em silício. Só para a gente entender, silício é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, né? Tá. Primeiro é oxigênio, segundo é silício. Tá. Então, silício tem muito, não é um elemento que vai acabar tão cedo, né? Tem muito na crosta. Onde tem silício? Em todos os minerais. O Brasil tem bastante? Tem bastante. O Brasil é um dos principais países do mundo com silício na forma de quartzo. É esse quartzo que a gente processa e transforma num silício, a gente purifica esse quartzo. A gente conhece muito é o cristal de quartzo, né? Isso. Lá de Goiás, né? Minas Gerais, tem bastante. Ceará, Bahia, tem bastante. E a gente transforma esse quartzo em silício, purifica ele. Esse silício é o mesmo silício que a gente usa para fazer microprocessador. Para fazer o chip? Chip de um computador, de um celular, etc. E o mesmo silício a gente pode utilizar ele purificado para fazer o módulo fotovoltaico. Né? Essa placa, pode chamar de placa, que é mais comum? O correto é módulo, mas tudo bem. O povo chama de placa, né? Tá bom. Mas vamos aprender que é módulo também, É módulo, né? módulo fotovoltaico, só para explicar por quê? Porque as pessoas acabam confundindo a placa com o aquecedor solar, com a placa de aquecimento. Então, para aquecimento solar é mais comum a gente falar de placa, mas para a energia solar fotovoltaica é o módulo fotovoltaico. Então vamos falar módulo daqui para frente, viu gente? Tá bom? Energia solar é módulo solar. E é feito no Brasil, esse módulo? Sim, nós temos já 8 fabricantes nacionais. A AB Solar... 100% nacional? Eles importam as matérias-primas e fazem a montagem dos equipamentos aqui no Brasil. Mas se a gente tem a matéria-prima aqui, por que importa? A gente ainda não tem escala. O nosso mercado ainda é pequeno para justificar uma fábrica dessas. São fábricas grandes. Então a gente está começando com a montagem, mas a expectativa é, se o mercado brasileiro crescer, o Brasil é o único país da América do Sul que tem condições de ser um polo de fabricação dessa tecnologia. E quem que é forte na fabricação? Japonês, americano, europeu? Primeiro lugar, os asiáticos. A China, ela representa quase 60% do mercado de energia solar. A chinês investiu bastante nisso, muito, né? Nos últimos 10 anos, mais ou menos, a China antes disso nem era conhecida no setor fotovoltaico. E aí, nos últimos 10 anos, investiu muito. Foi uma decisão do governo chinês que reconheceu nessa tecnologia uma grande oportunidade para pegar, vamos dizer, surfar a nova onda das energias renováveis. A gente espera que o governo brasileiro também reconheça essa oportunidade, para a gente não perder esse bonde da história. E a China investiu muito nessa área, e com isso se tornou referência em energia solar. Então hoje eles produzem mais ou menos 60% de todos os equipamentos do setor, e estão, inclusive, montando fábricas aqui no Brasil. Algumas das fábricas que estão operando no Brasil são de empresas chinesas. Que legal. Agora, fora eles, nós temos norte-americanos, né, Estados Unidos, o pessoal também da Alemanha, França, a Índia está entrando forte em energia solar. Lá tem bastante sol também, né? Tem muito sol, lá tem muita demanda, eles precisam muito de energia, né? Eles também têm uma área rural pouca muito chuva, forte. né? Na Índia, né? Dependendo da região, tem pouca chuva, e eles têm uma área rural muito forte e ainda pouca rede de distribuição de energia. Então, e uma característica, são pequenos produtores na Índia. Vários pequenos produtores. Como o interior da Bahia tem muito pequeno produtor, Espírito Santo, Minas Gerais também tem muito produtor pequeno, tem grandes cooperativas aqui no Brasil, na região sul do Brasil, que já estão olhando para essa energia solar como uma grande oportunidade. Eu até queria mencionar, Tobias, que
O agricultor, ele já é, de uma certa forma, quem abastece a área urbana, né? Ele produz a comida, ele produz os recursos que abastecem as grandes cidades. E quem sabe, muito em breve, ele vai produzir também a energia que vai abastecer as cidades. A gente tem visto um movimento no mundo inteiro, muito forte na China, na Índia, em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos, um movimento que a gente chama de agrofotovoltaica. Você combina agricultura com energia fotovoltaica. Como é que é isso? Basicamente, você aproveita a mesma área em que você produz, né, para gerar energia elétrica também. Você combina essa produção rural com energia solar fotovoltaica. Você cobre, vamos imaginar assim uma plantação, uma produção que ela não precisa de muito sol, né? Então, uma verdura, alguma coisa mais sensível à radiação solar, que normalmente você ia criar numa estufa ou numa área coberta, né? Em vez de cobrir isso só com uma tela, por exemplo, preta, para reduzir a quantidade de sol que aquela planta recebe. Cobre com os módulos. Cobre com os módulos, você deixa eles com um espaço entre eles para também entrar a luz do sol. E aí você gera energia elétrica e você produz lá embaixo também. Então, por isso que o pessoal de galpão aviário, de granja de suíno, tem adotado bastante esses módulos. Eles estão começando a usar isso também porque eles têm uma questão muito importante de autonomia energética, segurança energética. Quando acaba a energia elétrica no aviário, eles têm um risco muito grande de perder milhares de animais. Aconteceu agora, Rodrigo, no começo do ano. Um monte de frango morreu aí porque acabou a energia e os ventiladores pararam. Exatamente. Alta temperatura do verão. Seja por conta de muito calor ou por conta de muito frio, às vezes também, no sul. no inverno. Você tem essa produção morrendo, que é muito ruim para o produtor e péssimo também. Prejuízo, né? Prejuízo na veia do produtor e péssimo para a própria sociedade, que fica desabastecida, o preço do frango sobe, etc. Então, muitas vezes, esses agricultores, eles precisam de alternativa, de uma nova, vamos dizer, de mais independência energética. E a solar pode ajudar nisso. Às vezes, o agricultor quer expandir a sua produção. Isso acontece muito no interior dos estados. E a distribuidora de energia elétrica não consegue ampliar a sua rede para chegar nessa região sem um investimento muito alto do agricultor. Então, se é para investir na rede, às vezes ele prefere investir na sua própria energia. E ele é dono da sua energia, tem essa autonomia, controla os seus gastos e pode aumentar a sua produção com essa energia renovável. Muito bom. E como é que você está vendo o potencial brasileiro? Como é que a associação vê isso? O que vocês têm de estudos aí que apontam para o futuro? Como que é esse futuro solar brasileiro? Bom, o Brasil ele é um país solar, com certeza. E a gente tem condições de ser um dos principais mercados dessa energia solar fotovoltaica. No ano passado, Tobias, nós tivemos um avanço muito importante do setor. Foi um ano histórico para a gente. A gente começou o ano com 90 megawatts de potência instalada, só para explicar para o agricultor o que representa esses 90 megawatts. A gente conseguiria abastecer mais ou menos umas 45 mil residências com a energia solar que tinha instalada no Brasil das últimas décadas até o começo do ano passado. Uma cidade média. É uma cidade de porte médio, né? No final do ano passado, a gente cresceu 11 vezes, mais de 11 vezes no ano. Então, fechamos o ano com 1.100 megawatts operacionais. Olha que é o legal. Suficiente para abastecer mais ou menos 500 mil residências, 2 milhões de pessoas. E como é que está esse mapa? Não vou pedir para você falar do mapa do Sol, mas do mapa dos módulos. Onde é que tem mais aqui no Brasil? Por enquanto, quem que está adotando mais? Por enquanto, por conta de grandes usinas que estão avançando por conta do leilão, o governo federal ele faz leilões de energia e compra energia em grande escala. Essas grandes usinas elas estão sendo mais colocadas no Nordeste, no Sudeste, em especial norte de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo também está muito forte a energia solar, e um pouco no Centro-Oeste agora está entrando também, né? Então, essas são as regiões que tem mais. Mas, fora essas grandes usinas, a gente tem o que a gente chama de geração distribuída solar fotovoltaica, que são esses sistemas nos telhados das residências, nos comércios, nas indústrias, nas áreas rurais. Isso está crescendo bastante. Está crescendo bastante. Isso no ano passado cresceu mais ou menos 150% no ano, que é um crescimento forte.
O Brasil já investiu mais de bilhão de reais nessa área de geração distribuída solar fotovoltaica e mais de 4 bilhões de reais nas grandes usinas de energia solar. Então é um mercado bilionário que está crescendo, né? Claro que não é do tamanho do mercado do agronegócio ainda, mas está crescendo muito e que pode trabalhar em conjunto com o agronegócio como uma nova oportunidade de gerar renda e de reduzir custo para o campo. Essa parceria com o agro, Rodrigo, ela é o quê? Muito em cima das instalações, é isso? Se pensa muito nisso? Se pensa no uso dessa tecnologia, seja junto, por exemplo, de um galpão, numa residência na área rural, numa área degradada que você pode usar a energia solar para aproveitar aquela área degradada, né? Um pasto improdutivo, uma área improdutiva que você reaproveita para gerar energia solar. Aí instala os módulos lá nessa Você área? instala os módulos lá com uma empresa que vai ajudar você a fazer esse projeto, instala os módulos lá e aí você pode consumir essa energia para o próprio produtor. Você pode, eventualmente, se o produtor tem uma empresa, ele pode usar essa energia para abastecer a sua empresa ou seus escritórios na área urbana, ou para abastecer residências, comércios da área urbana e fazer um contrato, uma parceria, seja através de uma cooperativa de geração de energia solar ou um consórcio, com pessoas ou com empresas que queiram usar essa energia. Também na área urbana. E aí entra dinheiro na história? Entra dinheiro, é claro. A ideia é justamente fazer disso um novo negócio, com a vantagem de que é um negócio sustentável, limpo, que você não degrada, não desgasta a terra, né? Se você quiser depois reaproveitar essa terra, você pode utilizar a mesma área depois para uma produção, para alguma coisa, dá para aproveitar a terra para isso, né? Tem muita gente fazendo a combinação também da energia solar com a criação animal, então você pode fazer Dá para deixar a boiada andando por ali. Ou ovinos, né? Então, carneiros, ovelhas, Cabra. etc. Cabra que você pode aproveitar e trabalhar em conjunto com essa energia solar. Que legal, muito bom. Rodrigo, vou fazer mais uma paradinha, pode ser? Vamos lá. Já já a gente continua batendo um papo aqui sobre energia solar. Já já. Estamos de volta com o Terra Viva Sustentável, hoje recebendo a visita aqui do Rodrigo Sawaia. Ele é presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Ô Rodrigo, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente agora da sua formação. Você estudou Química, né? Aí depois você foi estudar outras coisas, foi para a Europa, fez mestrado, virou doutor também, né? Nessa área de energia renovável, foi estudar energia do vento, energia do sol, né? Como é que foi essa sua passagem aí da química para ir atrás do setor de energia? Tobias, eu sempre fui apaixonado pela área de energia, né? De uma forma geral. E aí, durante a química, eu já comecei a estudar a área de conversão de energia. Como é que a gente transforma e aproveita a energia para as necessidades humanas? A energia ela é fundamental, estratégica para a nossa sociedade e para o crescimento. Energia é poder? Energia é poder, mas energia também é distribuição do poder. Que legal. Poder, pode ser com energia solar, é poder democrático. Que legal, muito bom. E então eu estudava durante a graduação, já comecei a estudar fazendo química, essa área de energia solar. Foi lá que eu comecei a conhecer esse mercado. Você estudou onde, química? Eu fiz química na Universidade de São Paulo. Você é paulistano? Sou paulistano. Perfeito. E com muito orgulho, inclusive. E da área de química, então, onde eu fazia uma pesquisa, vamos dizer, mais acadêmica, né, mais técnica, eu migrei, eu quis me aprofundar nessa área de renováveis, mas ainda não sabia exatamente qual renovável ia ser a que eu ia estudar mais a fundo. Então eu resolvi fazer um mestrado que pudesse me mostrar as diferentes fontes renováveis, né? E fui para a Europa, porque o mercado lá estava muito aquecido, eu me candidatei para um programa europeu, fui aceito no programa, fiquei muito contente e segui lá para a Europa para estudar energias renováveis. Eu fiz um programa europeu que passava por vários temas, então eu estudei energia das águas, do vento, do sol, bioenergia também, energia das marés, das ondas, foi um pouco de tudo das energias renováveis. E aí eu escolhi para me aprofundar na área da energia solar fotovoltaica, que de fato virou a minha grande paixão. Eu fiz uma especialização nessa área,
Foi lá no Reino Unido que eu me especializei e depois na Suíça, onde eu fiz a minha pesquisa em energia solar fotovoltaica, já fabricando células solares, eliminando componentes tóxicos para fazer essas células mais sustentáveis. Oh, que legal. E aí passei do mestrado para um doutorado. Eu, na verdade, fui convidado para ficar fora do Brasil, mas resolvi voltar. Eu queria voltar para o Brasil, eu queria trazer essa experiência, esse conhecimento para ajudar a gente que ainda estava um pouco atrás na área de energia solar a recuperar essa posição, né? Acreditando no potencial do Brasil. Voltei, comecei a fazer o doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, né, lá em Porto Alegre, e aí fiz um doutorado com parceria internacional com a Alemanha. Acabei voltando para a Europa para fazer mais ou menos um ano e 8 meses da minha pesquisa na Alemanha, num centro de pesquisa que é referência mundial, que fica na cidade de Freiburg, na Alemanha. 1.200 pesquisadores só trabalhando com energia solar. Foi fantástica a experiência lá. Disso eu voltei depois para o Brasil, terminei o doutorado e já comecei a me envolver com o setor. Eu nunca fui um pesquisador só acadêmico, né? Vamos dizer, um cientista puro. Eu sempre fui um cientista com um pezinho no mercado. Gostava do mercado e um pezinho na área política e institucional, porque eu acho que sem política as coisas não andam. Tem um DNA libanês aí, né? Tem um DNA libanês, é verdade. Mas tem que ser uma política com P maiúsculo, de qualidade, né? E aí eu voltei, já comecei a trabalhar no ambiente associativo, ainda não existia uma associação do setor. Eu fui convidado por outras empresas para a gente juntos montar uma entidade para o setor. E aí surge a associação. Aí começou o trabalho da Besolar. Começamos com 9 fundadores, hoje já somos 215 empresas do setor, crescendo ano a ano. Aproveito para convidar as empresas que tiverem interesse em participar da Besolar, venham somar forças conosco para ver o Brasil cada vez mais conectado à energia solar fotovoltaica. E daí o trabalho continuou, a gente tem mantido um diálogo muito positivo e construtivo com o governo federal, com estados, com municípios. Já fizemos... Desculpe interromper, o governo federal tem interesse em ajudar? Tem sinalizado com boa vontade para o setor? Agora está começando a sinalizar, felizmente. Depois de um trabalho grande de discussão e de educação para ensinar um pouco mais para o governo o que é energia solar fotovoltaica e mostrar como essa tecnologia já está competitiva, porque o governo ele estava com uma ideia de que a tecnologia ainda falta muito. Não falta. A verdade é que quando a gente faz a conta, e se o agricultor colocar ali na ponta do lápis, fizer a conta, ele vai ver que hoje em dia já está compensando. Então, a gente teve que mostrar um pouco dessa realidade nova para o governo, e aí o governo se interessou muito, porque é uma oportunidade muito grande do Brasil usar um recurso que ele tem em abundância, que é o sol, para gerar riqueza, para gerar emprego de qualidade, para se tornar mais competitivo. Rodrigo, como é que está a educação das renováveis nas escolas? Você está acompanhando isso? Você sabe se é legal? Porque eu sei que a gente tem uma educação ambiental consistente em alguns currículos, né? Algumas escolas investem bastante nisso. Curitiba, por exemplo, a molecadinha lá já sabe muita coisa logo cedo, né? Porque desde pequenininho eles vão aprendendo educação ambiental. As energias renováveis estão nesse pacote aí? Você tem essa informação? Tobias, o brasileiro, na média, ele é mais atento aos temas ambientais do que outras populações. Isso porque, por um lado, a gente tem riquezas ambientais fantásticas, como a Amazônia, que ajudam o brasileiro a estar ligado nesse tema. A gente reconhece a importância vamos dizer, da natureza, né, e do meio ambiente para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento, mas existe muito espaço para a gente melhorar essa educação ambiental e eu diria de sustentabilidade, em especial na área de renováveis. E aí eu vou dizer que se de um lado a gente já está começando a construir uma geração mais atenta para esses temas, e o brasileiro, para a gente ter uma ideia, foi feita uma pesquisa pelo Data Senado que mostra que 85% dos brasileiros quer ver mais energia solar e energia eólica sendo utilizada no Brasil. Então o brasileiro apoia essa tecnologia. E uma pesquisa do Datafolha mostra que 79% dos brasileiros quer gerar energia solar, fotovoltaica, no seu telhado. Só precisa de um financiamento bom. É um dos gargalos que a gente pode discutir mais a fundo também. Então existe um certo conhecimento sobre a área, mas ele ainda é superficial. Então, quando a gente faz perguntas, aprofunda o tema, as pessoas ainda não conhecem muito. Por exemplo, a gente tem uma linha de crédito e uma
um programa de política pública chamado ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Lá está contemplado o uso do biodigestor, mas não está a energia solar. Então, acho que vocês poderiam trabalhar, a associação poderia trabalhar também, Rodrigo, junto ao Ministério da Agricultura, para colocar solar nesse pacote. Eu concordo acho que seria uma boa, Tobias. porque tem linha de crédito com juros interessantes, viu? Abaixo de mercado, esse ano aqui entre 7% e 8%, né? Dentro do programa ABC, que seria legal ter mais essa opção, viu, no pacote. Duas boas... Fica a dica. Eu agradeço, acho que é super importante mesmo a gente se aproximar mais do Ministério da Agricultura, mas já vou te dar duas boas notícias que mostram como a BSolar tem olhado com bastante atenção para a oportunidade da energia solar fotovoltaica no campo. Lá em 2015, junto com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, a gente assinou um termo de cooperação incluindo a energia solar fotovoltaica nas linhas de financiamento do programa Pronaf Mais Alimentos. Perfeito. Então, o pequeno agricultor, ele pode já investir em energia solar fotovoltaica com taxas de juros começando em 2,5% ao ano, que é mais barato do que a inflação, então é dinheiro de fato, com apoio do governo, né? Para investir em energia solar fotovoltaica. Isso já é possível. Então aí, ó, você é amigo aí, produtor de leite, né? Usa Pronaf, tem Pronaf, dá para usar a energia solar aí, viu? Compra aí um sistema, ele dura uns 25 anos. Se cuidar bem, dura mais também, Dura Rodrigo? mais. Se cuidar bem, dura mais. Dura mais, ó, o Rodrigo está falando. E aí vai pagando com aquela carência que o Pronaf tem, vai pagando de pouquinho. E aí não precisa pagar a companhia de energia todo mês, lá não vem na conta de luz não, né? Eu uso o solar para resfriar seu leite aí, tá bom? E, além disso, ano passado, Tobias, a gente construiu em conjunto com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil lançou um programa muito importante que chama BB Agroenergia. Esse programa tem 7 linhas de financiamento, justamente para os agricultores de todos os portes, aí é o pequeno, médio, grande agricultor e também a cooperativa agrícola. Para comprar equipamento. Para comprar equipamento e sistema para gerar energia renovável. Pode ser solar, pode ser eólica, pode ser hídrica, pode ser biomassa, tá tudo. Você tem de cabeça alguns valores para dar para a gente aí? Por exemplo, para uma pequena propriedade, para tocar lá a geladeira de leite, o tambor de leite, quanto custaria esse sistema? Vai depender, mais ou menos. Vai depender muito da escala, mas eu posso te dizer o seguinte, a energia solar ela é modular, então você pode fazer ela do tamanho da necessidade do agricultor. Dá para começar com mais ou menos 5 a 10 mil reais, dá para começar bem pequeno, e você pode subir a escala desse sistema até 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais, dependendo de quanto você precisa de energia. E dá para ir aumentando também, devagar, você pode aos pouquinhos aumentando esse sistema. O módulo aceita isso? Aceita. Você ir ampliando ele? Aos poucos, pode sem problema nenhum. Até para o agricultor isso é muito comum. O agricultor primeiro faz o investimento para conhecer a tecnologia, vamos ver se esse negócio funciona de verdade, né? Porque o agricultor gosta de ter certeza de que aquilo funciona. Ele é precavido, né? Precavido, tem que ser, né? E assim que ele sente que essa tecnologia dá resultado, aí ele começa a investir mais, faz um plano para investir e ir crescendo no uso da energia solar fotovoltaica. Olha que legal isso, né, Rodrigo? Então tem várias linhas de crédito já, né? Tem. Outra coisa importante, no ano passado, para quem está na região Nordeste nos acompanhando, o FNE, né, através do Banco do Nordeste, já tem uma linha chamada FNE Sol, que é justamente para energia solar, pode usar no campo. Na região Norte, o Banco da Amazônia tem o FNO Energia Verde, que é para gerar energia renovável, também pode usar no campo. Com solar? Com solar, com eólica, pode usar várias fontes renováveis. E no Centro-Oeste, nós temos o FCO, né, que é o Banco do Brasil que disponibiliza esse recurso. Fundo Constitucional para o Desenvolvimento do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste. Pode ser utilizado. FCO. Exatamente. Juros bem baixinhos. Juros baixinhos. Então, isso tudo está entrando na pauta do solar. A gente foi construindo essa pauta junto com os bancos, desde lá do começo da BSolar, em 2013, e agora estamos muito contentes de já contarmos no Brasil, Tobias, com mais de 60 linhas de financiamento para energia solar. Que beleza, eu não sabia disso não, viu? E acho que muita gente não sabe também, né? Muita gente não sabe, então a gente precisa compartilhar. Mas eu digo que a gente ainda tem um desafio grande, que é levar a energia solar para a pessoa física. Ainda tem pouca linha de financiamento para quem quer usar essa energia em casa. Nas casas, né? Nas residências. Isso, e aí o desafio é convencer a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a ajudarem a gente a levar essa energia solar
para as pessoas também nas áreas urbanas, não só no campo, mas também nas áreas urbanas. Porque a maioria da população, hoje em dia, já mora nas cidades, lá você tem muito telhado que pode ser utilizado, só que não tem recurso, não tem ainda linha de crédito boa para essa população. Olha só. Então, você é gerentão do Banco do Brasil, gerentão da Caixa, fala lá com o seu diretor, fala, vou mexer com esse negócio de solar aí, o pessoal da Caixa aí que está indo atrás de dinheiro, né? Quem sabe abrindo essa linha de crédito aí para instalar solar nas residências, aí o povo bota dinheiro aí, faz financiamento com vocês e o dinheiro começa a girar. O gerentão da Caixa, do Banco do Brasil, fala com seus diretores lá, viu? Vamos incentivar o solar. Rodrigo, paradinha, pode ser? Vamos lá. E já volta já. E a gente está de volta com o Terra Viva Sustentável, hoje com o tema energia solar e energia solar fotovoltaica, né? O sol para a gente transformar em energia e usar lá no sistema de irrigação, usar para esquentar água também, né? E como que a gente pode trabalhar melhor isso. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Rodrigo, que é o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Rodrigo, vamos falar um pouquinho da associação, ela é nova, né? É uma relativamente nova, né? A associação é nova, Tobias, a gente começou em 2013, para o setor elétrico a gente acabou de nascer, faz pouco tempo, esse ano a gente vai celebrar um marco muito importante que são 5 anos de associação, né? Começamos com 9 associados, agora já temos 215 e esperamos ter cada vez mais empresas participando desse trabalho. O nosso papel é muito simples, primeiro, promover o uso dessa energia solar fotovoltaica no Brasil, para que o Brasil esteja cada vez mais aproveitando esse recurso renovável e limpo que a gente tem à nossa disposição. Segundo, acompanhar os avanços do mercado, as oportunidades, a gente divulga várias oportunidades de negócio para os nossos associados ao redor do Brasil inteiro. E até fora do Brasil também. Estamos divulgando, por exemplo, um grande projeto de 200 milhões de dólares de oportunidade na Argentina, que é a instalação de pequenos kits fotovoltaicos para comunidades na Argentina. Acabou de sair esse edital. Que legal isso aí. E além disso, a gente também faz um terceiro papel muito importante, que é servir como a casa do setor. Então, nós temos grupos de trabalho onde a gente discute com as empresas da cadeia produtiva, que são os fabricantes do setor, com as empresas que trabalham na área de energia solar em geração distribuída, nas grandes usinas solares, as dificuldades que eles têm, né? Quais são os gargalos hoje do mercado, tributação elevada, financiamento. O imposto é bem caro, né? Imposto ainda é elevado, a gente pode falar um pouco disso também. Programas e políticas industriais, e aí a gente apresenta todas essas propostas que a gente desenvolve com os associados para o poder público, para os tomadores de decisão, para a gente poder avançar com a energia solar no Brasil. Muito bom. Quem quiser saber mais, tem uma página na internet, né, da associação? Qual que é o endereço? É www.absolar.org.br. Perfeito. Telefone? 011 3197 4560. Muito bom. Rodrigo, você falou no comecinho do programa, né, que essa história da energia solar começou com um satélite no espaço, né, o pessoal da NASA, nessas coisas aí. Muito bem. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, o que vem por aí, você que continua pensando como cientista, se acompanha aí o movimento dos cientistas, né, da pesquisa, o que vem por aí? Hoje a gente conhece esses módulos fotovoltaicos, como você ensinou para a gente, tem que falar módulo, viu, gente? Então, você falou que tem isso hoje. E o que vem para o futuro? O que a ciência aponta nessa área de solar? Bom, primeiro ponto importante, Tobias, o preço vai continuar caindo. Essa tecnologia está se barateando. A expectativa do mercado é que até 2025, 2030, ela vai ser a forma mais barata de gerar energia elétrica do planeta. Em alguns países já virou a forma mais barata. Já é mais barata que carvão, já é mais barata que as fontes tradicionais. Solar está caminhando para isso. Por que está ficando mais barata? De um lado, porque está aumentando a eficiência dos equipamentos, dos módulos fotovoltaicos. Melhor. Equipamentos melhores. Isso é avanço tecnológico. Então, isso é ciência na veia ajudando a tecnologia a melhorar. Segundo ponto, a produção desses equipamentos também está ficando mais eficiente. Menos desperdício, menos matéria-prima para produzir equipamentos melhores. E terceiro, a escala está crescendo. Então, o agricultor sabe que se ele produzir numa área pequena, o custo médio dele aumenta. Se ele tiver uma área maior, né, para produzir no campo, ele reduz esses custos e consegue produzir
um produto mais barato. Isso acontece na solar fotovoltaica. As fábricas estão aumentando de tamanho, de escala, e a gente está conseguindo produzir o mesmo produto mais barato por conta disso. Então, até 2040, 2050, essa tecnologia pode ficar até 50% mais barato. Ainda vai cair muito o preço da energia solar, é uma grande oportunidade. E, por outro lado, o preço da energia elétrica, infelizmente, continua aumentando ano a ano, né? Verdade. Então, está pesando mais no bolso. Do gás, então, nem se fala, né? Do gás, da energia elétrica... Para uso comercial e industrial. Até da água o preço tem aumentado, né? Então, quando você tem essa energia mais barata do sol e consegue, com isso, congelar o preço dessa energia elétrica, você fica protegido desse aumento de preço que acontece ano a ano, né? Muito bom, muito legal. Rodrigo, quero agradecer demais a sua visita aqui no Terra Viva Sustentável, e sempre que você tiver alguma novidade, vem aqui contar pra gente, dividir com a gente. Tobias, vai ser um grande prazer, muito obrigado pela oportunidade, agradeço também a atenção de todos que puderam estar conosco hoje, e a gente fica à disposição para contribuir com vocês sempre que for necessário. Contem conosco. Conta com a gente também. Muito obrigado. É isso aí, gente. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.